Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje nós vamos refletir sobre o quarto domingo do Advento. E a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 7, do 10 ao 14. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei e nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens, e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Irmãos e irmãs, então nós temos aqui a profecia, a promessa do Messias que vem ao nosso encontro. Já nos aproximando aí do Santo Natal, nós temos essa promessa. Deus que pede a Acaz que eles te peçam um sinal. Na verdade, esse sinal é o Filho que Deus vai gerar. O Novo Testamento vai ver esse sinal como Jesus. É Jesus, o Filho de Maria. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Então, Jesus que vem da Virgem Maria para nos salvar, vem aí como uma criança, é uma criança, e o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Deus está conosco na pessoa de Jesus. É Jesus que nos revela a face de Deus, a face do Deus vivo, Ele que vem ao nosso encontro. Portanto, Jesus é a grande promessa de Deus. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Nós vivemos essa expectativa do Santo Natal, essa leitura do profeta Isaías, que nos ensina a pedir um sinal a Deus. Então nós somos um povo que devemos invocar os sinais de Deus, a promessa de Deus, para que o Messias venha ao nosso encontro. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido, nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com o poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de Deus e seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando aos romanos de ser escolhido por Deus para pregar o Evangelho das Sagradas Escrituras, da promessa de Deus. E ele vai aí retomar toda a profecia, vai retomar a promessa do Senhor no Antigo Testamento para nos dizer que Jesus, ele é descendente de Davi, segundo a carne, mas recebe de Deus o poder pelo Espírito de santidade para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então ele vai dizer aos romanos que Jesus é aquele que provém da raiz de Jessé,
que vai prosseguir o trono de Davi. É Jesus quem vai aí dar continuidade a todo o reinado de Deus. Jesus concretiza o reino de Deus. É Jesus que continua a levar a todos nós, trazer até nós a graça santificante que vem de Deus. Ele é a promessa de Deus realizada. É Deus que se faz homem. E Paulo aqui vai dizer que ele é o apóstolo de estar anunciando essa vida de Jesus. Como é bonito ver que a preocupação em estar propagando a vida de Jesus, ela não é uma coisa de hoje, mas os nossos antigos já nos mostravam isso, os apóstolos tiveram essa missão. E Paulo chega lá em Roma para mostrar às pessoas em Roma a sua vocação, que é testemunhar Jesus Cristo vindo ao encontro dos homens. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Então aqui, nesse quarto domingo, nós vamos ver então a origem de Jesus. Jesus, vindo ao mundo, prometido por Deus, ele tem uma origem, ele tem um endereço, ele tem pai e ele tem mãe. Quis nascer de uma família, ele não é diferente de nós nesse sentido. Quis nascer de uma família, tem um pai adotivo, que é José, tem a sua mãe que gerou, Maria, pela ação do Espírito Santo. E nós vemos aqui algo muito importante. José é um homem justo, a Bíblia chama José de homem justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, respeita as leis de Deus, mas justo, porém, com a sua dificuldade humana, como todo ser humano. É de se entender como que um homem noivo, de repente, sabe que sua esposa está grávida e não é dele. Então era de se entender a preocupação de José. Então ele pensou silenciosamente em abandonar Maria, não difamá-la, sair e deixar ela com a sua gravidez. Mas Deus envia o seu anjo ao encontro de José e fala: José, não faça isso, não tenha medo de recebê-la por sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. O que vai se cumprir nela é aquilo que está no profeta Isaías, que nós acabamos de ler. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, porá nele o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então, quando José entendeu a mensagem, levou Maria consigo para casa e ali cuidou de Maria e do seu filho com todo amor e carinho. Caminhou com Jesus, dando a ele a dignidade de se ter uma família. Viveu com Jesus, ensinando a ele a dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras, mostrar para Jesus as dificuldades do mundo ali enquanto ser humano. Embora Jesus de tudo isso tenha o poder de saber, porque é o Filho de Deus, mas Deus quis
que ele nascesse de uma família. Então, Jesus vem ao nosso mundo da mesma forma que qualquer outro ser humano aqui chegou, tendo pai, mãe, sendo gerado. A única diferença é que todos nós somos gerados de um homem e de uma mulher. No caso de Jesus, ele é gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. Porque Deus assim quis fazer. Escolheu Maria, escolheu José, pessoas santas e dignas diante de Deus, para ali conceber a Jesus no seio daquela família. A família de Nazaré é essa família que acolhe a salvação para entregar a salvação ao mundo. Por isso que nós, celebrando esse advento aqui já nesse quarto domingo, nós devemos fazer como José e como Maria, aceitar a proposta de Deus em nossa vida. Aceitar que Deus tem um propósito grandioso na nossa vida e que nós podemos trilhar o caminho do Senhor para celebrar com dignidade a vida eterna que nos é prometida. O advento ele nos vem para nos enriquecer, para nos preparar para o Santo Natal. Eis aí um tempo propício para que a gente possa aí nos aproximar mais do Senhor, da sua grandeza, da sua paz. Então, nós devemos fazer tudo isso para que as profecias do Senhor se cumpram na nossa vida, assim como cumpriu-se na vida de José e de Maria. E uma coisa muito importante, não tenhais medo. Essa palavra é muito importante na nossa vida. Não podemos ter medo de anunciar o reino de Deus. Não podemos ter medo de acreditar no que é novo. Não podemos ter medo de nos aproximar da luz que é Cristo que vem. Não podemos ter medo de celebrar a vida nova que surge a cada Natal, a cada advento, a cada celebração. Queridos irmãos e irmãs, vamos assim celebrar esse tempo com todo fervor para nos preparar para a vinda gloriosa do Senhor. E é muito importante lembrar, Jesus tem 3 dimensões da sua vinda. Veio uma vez na forma de criança, dessa forma que nós estamos esperando e vivenciando o Santo Natal. Jesus está no nosso meio através do Espírito Santo, do dia de Pentecoste. Ele se faz presente, Ele é o Senhor no nosso meio, vivo. E Jesus vem na nossa vida no dia que Deus o chama, na hora da nossa morte. Na vida definitiva de Jesus que descerá para buscar a sua igreja. Tenhamos então, irmãos e irmãs, essa concepção da vinda do Senhor e deixamos que Ele faça morada no meio de nós. Que assim seja, que o Senhor possa caminhar conosco nesse tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.